O amigo imaginário do meu filho tinha pernas que dobravam de maneira estranha, como as pernas tortas de um pássaro. Ele dizia que toda vez que seu amigo imaginário caminhava, os ossos atravessavam a pele. Ainda assim, ele conseguia se mover a uma velocidade inumana, como um personagem de vídeo em reprodução acelerada. Meu filho deu a esse amigo assustador o nome de Senhor Sinistro. Não é preciso dizer que achei esse novo amigo imaginário um pouco perturbador. Quando contei à minha esposa, ela disse que não era apenas perturbador, mas absolutamente perturbador de todas as formas imagináveis. Por que os ossos dele atravessam a pele? Ela me perguntou. Isso parece uma imagem bastante inadequada para uma criança de 5 anos. Talvez seja algum tipo de projeção subconsciente de alguma vítima de acidente que ele viu na TV, eu disse pensativo. Ela revirou os olhos para isso. Não acho que mostrem vítimas mortas de acidentes de carro com ossos saindo da pele no Nickelodeon, disse ela sarcasticamente. Mas deixamos isso para lá e continuamos com nossas vidas como sempre. Kenny continuou a falar sobre o Senhor Sinistro e as aventuras que tiveram, e nós meio que nos acostumamos com isso. Afinal, as crianças têm imaginação vívida, e eu não era do tipo que analisava demais as coisas. Como pai, eu sabia que às vezes você só precisava deixar as coisas acontecerem e deixá-los se desenvolver por conta própria. Foi antes de animais de estimação começarem a desaparecer em nosso bairro. Toda a rua ficou coberta de cartazes de desaparecido para gatos e cachorros locais. Nenhum dos corpos foi encontrado. Eu não sabia o que pensar sobre isso, então simplesmente não pensei. Apenas continuei indo trabalhar, passar tempo com minha esposa e aproveitar a vida o máximo que podia. Eu levava Kenny para passeios nos fins de semana, como parques de diversões ou trilhas na natureza. Mais uma vez, quando estávamos fazendo uma caminhada juntos, ele me disse algo bastante perturbador. O Senhor Sinistro diz que sabe o que acontece com os gatinhos e cachorrinhos, ele me disse. Eu olhei para ele. Sério? Kenny, isso não é engraçado, eu disse. Existem pessoas doentes por aí, pessoas que matam pequenos animais sem motivo. Há pessoas que matam crianças sem motivo. É por isso que sua mãe e eu sempre dizemos para você evitar estranhos e nunca entrar em um carro com alguém que não seja da sua família. E você não deve brincar sobre os filhotes e gatinhos desaparecidos. Mas pai, ele disse, com um tom de súplica, eu não estava brincando. O Senhor Sinistro disse que levou os cachorrinhos e gatinhos com ele para o parquinho dele. Ele disse que eu posso ir com ele um dia também. Ele diz que ninguém machuca cachorrinhos ou gatinhos lá, nem crianças pequenas. Ele disse que todos nós vivemos para sempre com ele e que ele nunca nos deixa ir embora, porque ele nos ama demais e quer estar conosco para sempre. Olhei para seu rosto pequeno e sério, ondas de pavor crescendo dentro do meu estômago. Kenny, o Senhor Sinistro não é real, eu disse. Ele é apenas um amigo imaginário. Isso significa que ele vem da sua própria mente, assim como seus sonhos. Eles podem parecer reais, mas estão todos dentro de você. Ele apenas balançou a cabeça, como se não pudesse acreditar na lentidão de seu velho pai. Você verá em breve. Papai, ele disse. O Senhor Sinistro é tão real quanto você e eu. Talvez até mais real, porque ele diz que está aqui há muito, muito tempo. Ele diz que se lembra das estradas antes de terem carros nelas, quando eram todas de terra. Ele diz que se lembra de quando cavalos e burros eram o único meio de transporte. Ele me contou sobre isso. É meio estranho pensar, papai, o quão velho ele é. Eu não sabia que as pessoas podiam viver tanto tempo assim. Kenny, se o Senhor Sinistro fosse uma pessoa real e o que você disse fosse verdade, ele teria mais de 130 anos. Ninguém jamais viveu tanto tempo. Não é possível. Não se deixe levar por essa história do Senhor Sinistro, porque nem todos vão entender como sua mãe e eu entendemos. Algumas pessoas podem achar isso um pouco estranho. Essa foi o fim da conversa e continuamos a caminhada em silêncio. Eu estava imerso em pensamentos, imaginando todas as coisas estranhas que meu filho havia dito. No dia seguinte, crianças começaram a desaparecer. Começou com o garoto Félix na rua ao lado.
Pelo que ouvi, ele estava brincando no quintal, na caixa de areia. A mãe dele olhava pela janela a cada minuto enquanto lavava a louça. Depois ela olhou para cima e ele tinha sumido, seus brinquedos ainda na mesma posição, seu pequeno boné de beisebol azul de cabeça para baixo no local onde ele estava sentado. A senhora Félix correu para fora, olhando em volta freneticamente e gritando seu nome, mas ele simplesmente desapareceu. Nenhum sinal de estranhos no bairro, nenhum carro suspeito, nenhuma pista aleatória capturada por câmeras de semáforos ou câmeras de campainhas tão comuns em nosso pequeno bairro suburbano. Não havia nem mesmo pegadas na caixa de areia, nem do menino nem de mais ninguém, exceto pelos rastros que levavam ao centro da caixa de areia onde ele estava sentado e brincando. Era como se ele tivesse sido arrebatado para o céu em 60 segundos. A polícia procurou por semanas por aquele garotinho, até usando helicópteros para vasculhar as florestas intermináveis que começavam na extremidade norte da cidade. Voluntários de todo o nosso condado se juntaram, examinando cada centímetro quadrado das florestas em quilômetros, mergulhando em lagos locais e verificando prédios abandonados e esgotos perto da casa da criança. Não havia nenhum sinal dele em lugar algum. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido num piscar de olhos. Depois de semanas sem notícias, a atenção dada ao caso começou a diminuir lentamente. As pessoas esqueceram os pais em luto e a criança desaparecida, como sempre acontece nesses tipos de situações. Eu estava extremamente ocupado no trabalho, pesquisando sobre emaranhamento quântico e computadores quânticos da Universidade Estadual. Minha esposa tinha ido passar um tempo com o pai dela, que sofria de demência e câncer e de repente piorou, então acabei tendo que levar Kenny para o trabalho. Eu realmente não me importava, já que ele era um bom menino que ouvia e raramente se metia em encrenca. A história do Senhor Sinistro era a única parte estranha de sua jovem personalidade, mas, além disso, ele aprendia rápido, era respeitoso e agia de muitas maneiras como uma criança muito mais velha que ele mesmo. Entramos no laboratório de pesquisa quântica, sua pequena mão segurando a minha com força enquanto ele olhava ao redor com olhos azuis arregalados. Cheirava a produtos de limpeza e metal queimado em toda a câmara, emanando até mesmo pelos corredores do prédio da universidade. Meu filho franziu o narizinho, fazendo uma expressão engraçada e fofa ao mesmo tempo. Entreguei-lhe um par de óculos de segurança e coloquei um em mim antes de ele começar com suas perguntas típicas de criança. Papai, por que tem esse cheiro? Ele me perguntou. Eu dei de ombros. São muitas máquinas que consomem grandes quantidades de energia, expliquei simplesmente a ele. Este único prédio pode consumir tanta energia quanto centenas de casas como a nossa. Algumas dessas coisas, indiquei com um aceno de mão, mostrando os tanques circulares brilhantes, os tubos de metal gigantescos, as dezenas de monitores de computador, as mesas com conjuntos inteiros de lasers verdes focados em pequenos chips, são tão avançadas que ainda não encontramos uma maneira de fazê-las usar menos eletricidade. Podem emaranhar partículas físicas ou criar computadores que fazem certos processos milhões de vezes mais rápido do que os computadores convencionais. A maioria das crianças pequenas não seria capaz de compreender a profundidade de declarações como essa, mas Kenny não era uma criança comum. Sua mente funcionava incrivelmente rápido e seu vocabulário parecia muito mais desenvolvido do que o de um menino de 5 anos. Ok, disse Kenny simplesmente, soltando minha mão para que eu pudesse pendurar nossos casacos e colocar um saquinho plástico com comida na geladeira. Já era tarde, passava da hora do jantar na sexta-feira, e todo o laboratório já estava vazio. Eu era um dos poucos físicos que fazia grande parte do seu trabalho à noite, quando todo o equipamento estava disponível e eu tinha o prédio inteiro para mim. Em noites como essa, eu podia tocar música clássica no volume máximo e simplesmente ser eu mesmo. Comecei a tocar um MP3 de Shostakovich em um dos muitos monitores ao redor do laboratório e, em seguida, comecei a ligar todos os equipamentos. Meu filho sentou-se no canto, usando lápis de cor para desenhar enquanto eu trabalhava.
Hoje à noite, eu estava usando inteligência artificial para tentar aumentar o emaranhamento quântico de apenas algumas partículas para um pequeno diamante. Depois de ligar todas as câmeras e equipamentos de monitoramento, ativei o processador e observei todos os lasers se moverem em uníssono na mesa de laboratório próxima, agora apontando para o diamante que eu havia colocado no meio da montagem. Kenny olhou para cima quando os computadores começaram a ficar mais altos. Fiz um sinal para que ele se aproximasse, para mostrar a parte mais interessante de todo o experimento. Um zumbido vibrante começou a se espalhar pelo chão enquanto os lasers de argônio ficavam muito brilhantes para olhar diretamente. Coloquei um braço em volta de Kenny, tranquilizando-o. De repente, algo começou a dar terrivelmente errado. As vibrações zumbindo, que antes eram suaves e controladas, agora começaram a vir em ondas pulsantes caóticas, derrubando equipamentos das mesas. Os lasers de argônio começaram a falhar e sair de posição, queimando buracos nas mesas e paredes. Um enorme estrondo de metal e vidro se partindo veio de trás de mim, e rapidamente pulei em cima de Ken, derrubando no chão e protegendo com meu próprio corpo até que tudo acabasse. Enquanto outra estação de computador caía, lançando cacos de vidro que cortavam meu braço esquerdo, deixando grandes gotas de sangue no chão ao nosso lado, a energia finalmente se apagou, e fomos submersos na escuridão. Tudo o que eu conseguia ouvir agora era a respiração pesada de Kenny se misturando com a minha. Então, de repente, ouvi passos rápidos de algo grande vindo da minha direita. Acabou? Kenny perguntou com a voz trêmula. Acho que sim, garoto, respondi tranquilizador, saindo de cima dele e me levantando lentamente na escuridão total. Tentei encontrar meu celular no bolso. Liguei o aplicativo de lanterna e comecei a iluminar ao redor. A princípio, vi apenas destruição, monitores quebrados, computadores fumegantes, buracos enormes por toda parte. Pensei comigo mesmo como tivemos sorte de o lugar inteiro não ter pegado fogo. Conforme continuei girando, porém, vi algo muito mais horrível. Um menino pequeno estava no canto com cabelos pretos e emaranhados. Sua pele parecia drenada de sangue, branca como a de um vampiro, e sangue borbulhava constantemente de sua boca, escorrendo pelo queixo em listras vermelhas. Ele vestia os restos esfarrapados do que poderia ter sido uma camisa xadrez e calção jeans, mas estavam tão ensanguentados e rasgados que era impossível dizer. Suas pernas nuas estavam dobradas do jeito errado, e ele começou a caminhar lentamente em minha direção como um pássaro, com os joelhos dobrando-se para trás. O osso saía através de suas canelas, panturrilhas e coxas, e enquanto caminhava, um som nauseante de estalo ecoava pelo ambiente, como ossos esmagando e quebrando uns contra os outros em alto volume. Olá, disse ele em um discurso profundo e borbulhante. Meu nome, como você certamente sabe, é Senhor Sinistro. Sou amigo do seu filho e espero que, em breve, seu amigo também. Eu fiquei ali, sem palavras, iluminando essa abominação com a luz do celular. Ele se curvou ligeiramente e acenou com seu braço fino e ossudo ao redor da sala. Desculpe pela destruição, mas eu tinha que usar qualquer meio para me materializar, e a enorme quantidade de energia nesta sala foi capaz de me dar a forma física de que eu precisava. Eu não podia continuar como um simples poltergeist. Ele riu disso, espalhando minúsculas gotículas de sangue no chão à sua frente enquanto fazia isso. Eu não vi graça nisso. Olha, eu disse, levantando as mãos, como se estivesse lidando com um cachorro raivoso. Me desculpe por qualquer mal-entendido, mas você precisa voltar para de onde veio. Isso não está certo. Meu filho e eu não podemos ter um... O que ele era, exatamente? Um monstro? Um demônio? Senhor Sinistro afastou minhas objeções com um movimento de sua mão. Isso não depende de você, Jack, disse ele cordialmente. Você não pode me mandar de volta e, se tentar me impedir, matarei seu filho na sua frente e depois matarei você também. A mãozinha do meu filho se apertou em mim. Sentiu tremer atrás de mim. Papai, estou com medo, ele sussurrou para mim em voz baixa. Eu quero ir para casa. Eu sei, Kenny, eu disse baixinho. Eu também quero. Mas o que eu poderia fazer? Eu não tinha uma arma e não tinha certeza se essa coisa poderia ser morta de qualquer maneira. Naquele momento,
Os geradores de emergência entraram em ação e o laboratório foi preenchido pelo brilho das luzes de emergência vermelhas. Está bem, eu disse, tomando uma decisão. Meu filho e eu estamos saindo. Não nos siga. Eu decidi ligar para o 911 e deixar os profissionais lidarem com isso. Talvez pudessem chamar a Guarda Nacional. Pensei com um pequeno sorriso. Eles poderiam encher essa coisa de tiros de armas automáticas até deixá-lo parecido com um queijo suíço. Conseguimos sair daquele lugar, e o Senhor Sinistro apenas ficou nos observando e rindo. Dias se passaram, e tudo estava tranquilo, até certa noite. Certa vez, enquanto eu fazia ronda no meio da noite, vi aquela coisa novamente. O Senhor Sinistro pude reconhecê-lo instantaneamente pela forma como caminhava, o estalo dos ossos quebrados e a velocidade sobre-humana enquanto ele desaparecia no quintal de uma casa próxima. Segui-o silenciosamente, conferindo se a trava de segurança da minha arma estava desativada. Vi uma criança saindo pela porta dos fundos de sua casa enquanto um Senhor Sinistro se esgueirava pelos arbustos. A criança parecia hipnotizada, com os olhos completamente vazios. Um Senhor Sinistro acenou com as mãos e estalou a língua, e uma pequena fagulha de luz no meio do quintal se expandiu para mostrar um enorme playground colorido. Embora fosse noite aqui, no playground era dia, e vi inúmeras crianças nele. Algumas delas estavam penduradas pelo pescoço em cordas nos barras de macaco, outras estavam enterradas vivas até a cabeça na caixa de areia. Ele até crucificou alguns nas vigas de madeira do conjunto de brinquedos, pregando suas mãos e pés enquanto filetes de sangue escorriam para a caixa de areia abaixo. Todos tinham suas bocas abertas em um grito silencioso e compartilhado enquanto a criança hipnotizada caminhava calmamente em direção à visão. Não, pare, eu disse, levantando minha arma para apontá-la diretamente para a cabeça do Senhor Sinistro que ele rosnou como um cão raivoso para mim, começando a correr em minha direção com uma velocidade sobre-humana, suas pernas tortas estalando e estourando, e eu atirei. A cabeça dele explodiu em uma chuva de carne preta apodrecida e larvas, o cheiro de carne decomposta enchendo o ar. Atrás dele, a visão lentamente se fechou de volta em um ponto minúsculo de luz, depois se apagou completamente. Liguei para a polícia, contando a verdade, mantendo o olho no estranho e demoníaco corpo do Senhor Sinistro enquanto fazia isso. Não foi a polícia que acabou aparecendo, mas uma agência federal secreta que rapidamente tomou posse do corpo e me fez jurar segredo, dando-me um cheque de $100 mil em troca de assinar um acordo de confidencialidade que afirmava que eu nunca contaria a ninguém sobre os eventos sobrenaturais que ocorreram nas últimas semanas. Peguei o cheque e assinei o documento com prazer. Afinal, quem acreditaria em mim?